Fala, meu povo, tranquilinho, beleza? Volta aí mais um vídeo, eu tô cada vez mais animado, né? Legal, não tô evitando gritar muito, que ultimamente eu tenho percebido que eu tenho falado meio alto nos vídeos. Agora eu tô pegando leve, né, até pra não ficar incomodando você em casa. Belezinha, tranquilo? Vamos voltar aqui, falar sobre atos administrativos, dessa vez vamos falar sobre elementos ou requisitos do ato. Já começa por aqui, tá? Tem doutrinador que gosta de chamar de elementos constitutivos do ato, tem doutrinador que gosta de falar que é requisito constitutivo do ato. Bom, independente do que for, se é elemento ou se é requisito, não importa. A forma que a banca vai chamar, eles são os mesmos. Tá? E existe um macetinho clássico, todo mundo conhece, eu não sou muito chegado a macete, mas tudo bem, que é o tal do COFINFOMOB, que te ajuda a lembrar necessariamente quem são esses caras. Tá? Mas é aquela história, né? Eu sempre digo que macete é para você usar como uma muleta, digamos assim. É um caminho que te leva a depois acabar dominando o assunto. Mas não fica usando essa porra como se fosse a única forma de passar em concurso é ficar fazendo macetinho, memorizando mapinha mental. Vai dormir, mano. Vamos estudar direito, é o que eu sempre falo em sala. Tu tem que entender a matéria, não adianta ficar gravando mapinha também que você não vai te levar porra de lugar nenhum. Entenda a matéria, esse é o ponto. COFINFOMOB traz para você os elementos ou requisitos constitutivos de um ato. Então, para um ato administrativo ser válido, ele precisa ter todos esses elementos, todos esses requisitos. Importante já chamar atenção para uma coisa. Não quer dizer que você vai encontrar esses elementos explicitados em todos os atos administrativos. O que eu estou querendo te dizer é, eles têm que existir, tá? Sempre estarão ali, mas não necessariamente expostos a você. Tá? Você tem a possibilidade de gerar ou não aquele ato em ser demonstrado ao próximo. Nem sempre há essa necessidade. A própria lei vai determinar que em alguns casos eu não preciso apresentar uma ou outra coisa. Então entenda que eles têm que existir, mas nem que exista no mundo abstrato da administração pública. Mas eles têm que estar lá para fazer parte, para criar um ato administrativo. Mas não necessariamente estarão expostos a você. Tá? Então eu quero que você entenda inicialmente esse ponto, que isso vai ser importante quando chegarmos aqui em motivo. Mas vamos por parte, já diria a Elisa Matsunaga. Olha só, competência. Vai ver um processo aí pela frente. Agora dane-se, né? A competência refere-se àquela pessoa que é competente para realizar o ato administrativo. É sempre bom a gente lembrar que o princípio mais importante da nossa vida, além da supremacia do interesse público, é o princípio da legalidade. Nunca esqueça, pelo amor de Deus, se você não lembrou, ó, videozinho aqui em cima sobre princípios. Tá? Nunca esqueça que o princípio da legalidade define que o administrador público, o dominador da administração pública, a pessoa que detém o poder de realizar a atividade em nome da administração pública, só pode fazer o que a lei determina. Eu não posso fazer o que está na minha vontade. Então, a palavra competência vem disso. Se a lei prevê que tal servidor tem tal atribuição, então ele é competente para realizar aquilo. Não é competência de que o cara estudou pra cacete, fez curso na Alemanha, não é isso. É simplesmente o fato que compete a ele, por atribuição legal, determinar isso. Você lembra lá na Lei 8.112? Uma das coisas do conceito inicial que eu te falo, mais um videozinho aí para você ler, ver caso você não tenha visto. Uma das coisas que diz é, cargo público, pela Lei 8.112, é aquele definido por lei, que tem vencimento estabelecido em lei e tem atribuição estabelecida por lei. Então, se é atribuição tua, você é competente a fazer. Se não é, não faça, porque se você fizer, o ato não tem validade nenhuma. Que logo de cara o primeiro elemento já está ferrado, que é a competência, beleza? Às vezes, o administrador público ele tem a mania de utilizar-se indevidamente dos poderes que ele tem. Então, em certos momentos, você tem a chamado abuso de poder, porque o cara utiliza-se de um poder que ele detém, de uma atribuição, para realizar algo a mais. Esse é o primeiro ponto. Quando se fala em abuso de poder, existem duas espécies, porque abuso de poder é um gênero, né? Existem espécies do gênero abuso de poder. Uma das espécies é chamada excesso de poder. O excesso de poder ocorre toda vez que o administrador público faz acima da sua competência ou até mesmo abaixo do que compete a ele. Agora que eu percebi que o quadro está meio torto, eu vou dar uma ajeitada aqui para ficar melhor. Melhorou, né? Eu também presto muita atenção nas coisas. Então, toma cuidado que a gente às vezes acha que excesso de poder é sempre para cima. Pô, mas às vezes o cara também não é só o fazer além, é o fazer aquém do que ele deveria. O cara também fazer vista grossa, não multar quem deveria multar, não prender quem deveria prender, também é uma forma de excesso de poder, de abuso de poder. Tá? Então cuidado que não é só o que faz acima, é o que faz abaixo, é o que deixa de fazer que também comete isso. Então, falou competência, é aquela definida por lei, beleza? Nunca esqueça, a competência pode ser modificada? Pode. Existe até uma característica que diz que ela é imodificável, tranquilo, mas é imodificável pela vontade do homem.
Ela pode ser modificada sim, desde que uma nova lei altere as atribuições da lei anterior. Então, aquela história do princípio da simetria, né? Lei altera a lei e acabou o problema. Então, para você ter sua competência alterada, somente mediante alteração de lei, somente uma mudança na lei pode estabelecer uma atribuição distinta a você, beleza? Isso é atribuição direta, né? Porque tem casos de delegação e tal, que a gente vai acabar falando num futuro não muito distante, beleza? Finalidade. Quando se fala em finalidade, óbvio, é sempre o interesse público. Não à toa o princípio da impessoalidade também se confunde muito como o princípio se conhece muito como o princípio da finalidade, porque se confundem os conceitos. É óbvio que quando você produz um ato administrativo, esse ato tem que ter um interesse público acima de tudo. Você não vai realizar um ato administrativo com interesse privado, colocando o seu interesse particular à frente. O interesse público aqui é o prevalente. Tá? Então, toda vez que você produz um ato é para atender ao interesse público, somente ao interesse público, único e exclusivamente ao interesse público. Caso você faça algo com interesse privado à frente desse interesse público, você está também realizando um ato de abuso de poder, que aqui nós conhecemos como uma espécie de desvio de finalidade. Tá? Então, se você é administrador público, faz algo com interesse privado à frente, você está desviando a finalidade, que é atender o interesse público, consequentemente o ato não é válido, porque um dos elementos está danificado. Beleza? Forma. Forma é tranquilo. Toda vez que você fala no direito em forma, refere-se à formalidade. Formalidade é forma, digamos assim, é uma burocracia legal estabelecida para que um ato siga a sua constituição correta. Quando você fala em forma, você fala em procedimento, tá? Uma formalidade estabelecida por lei para que tal coisa aconteça. Por exemplo, a criação de uma lei. Se você estudar processo legislativo alguma vez na sua vida, você vai ver que existe toda uma formalidade para a produção. Se você viu comigo lá no direito constitucional, por exemplo, a entrada dos tratados internacionais, ó, mais um videozinho aí, eu tô enchendo teu saco, né? A entrada de tratados internacionais no Brasil, você vai ver que lá existe uma forma, uma formalidade pré-estabelecida para que esse tratado entre, de acordo com a sua estrutura, né? Qualquer assunto vai ser maioria simples de votação, o outro lá vai ser maioria qualificada, se for, por exemplo, os direitos humanos, né? Aquele papo dos 3/5 membros de cada casa, blá, blá, você vai ver o vídeo aqui e você vai lembrar. Então, quando se fala em forma, fala-se formalidade estabelecida em lei para que o ato seja produzido. Normalmente, a forma é escrita. Pelo caminho normal das coisas, natural, a forma é escrita. Mas existem atos administrativos que são produzidos de formas distintas. Por exemplo, às vezes vem uma ordem de superior hierárquico que ele é feito de forma apenas verbal. Essa é uma forma de instrução, mas é óbvio, não é uma ordem que vai trazer uma atribuição diferente da sua normal, tá? Porque se for uma atribuição diferente, até pela Lei 9784, de 99, que trouxe o processo administrativo federal, mas alterou muita coisa em relação a ato, é obrigatório que seja por escrito, uma delegação de algo. Eu não estou falando em delegação, estou falando em ordem de um superior hierárquico. Uma ordem simples de realizar alguma atividade menor, tá? Então pode ser verbal, assim como pode ser também a ideia de sinais. Quando você tem um guarda de trânsito, por exemplo, que executa atividade, né? Parece até aquele cara que vai fazer descer um avião, né? O cara vai te avisando, tal, vai pra cá, não sei o que lá, vai pra merda. Sabe? Quando tem um guarda municipal que realiza esses sinais, essas ordens para você através de sinal, ele também está produzindo um ato administrativo, mas de uma forma não escrita. Então a regra é que seja escrita, mas a lei pode estabelecer outras formalidades de realização de um ato. Beleza? Eu vou pular para o objeto, que o motivo talvez seja o mais complexo. O objeto, difícil pra cacete de entender, é o próprio ato. Qual é o objeto de um ato administrativo de demissionário? Demissão do servidor público, desligamento do servidor. Qual é o objeto de um ato administrativo de aposentadoria? A aposentadoria do servidor público, a colocação do servidor na posição de aposentado, ou do funcionário na posição de aposentado. Percebe? Então o objeto é o próprio ato, não tem para onde errar. Ah, a administração me concedeu uma licença. Qual é o objeto? A licença. Sem enrolação, né? Agora, motivo. Você vai perceber que eu botei aqui a palavra discre. Né? Eu fiquei com preguiça de escrever o resto. Discricionário refere-se ao seguinte. Lembra que os atos podem ser vinculados e discricionários. Você vai enxergar a discricionariedade de um ato exatamente nesse momento. No momento do motivo e do objeto. Porque de acordo com o motivo que você opta, você vai ter um objeto específico. Vamos trazer de novo aquele fiscal de vigilância sanitária que eu tanto gosto de falar. Se ele decide pôr, se o que ele realiza, o motivo que ele opta é a multa, o objeto é multa. Se ele opta pela advertência, o objeto é advertência. Se ele opta pela destruição dos produtos encontrados em má conservação, o objeto é destruição dos produtos. Deu para entender a jogada? Então, a ideia aqui é que onde você enxerga a discricionariedade é no motivo e no objeto. Não estou dizendo que eles não têm que existir,
Eu estou dizendo que é aqui o momento em que o administrador tem a base de utilizar os critérios de conveniência e oportunidade, a margem de escolha para poder fazer uma alteração na sua atuação. Percebe a jogada? Então entenda que motivo e objeto são os focos discricionários de um ato. E no vinculado, todos eles estarão presentes sem forma de opção. Tá? É o que vai diferenciar um do outro. Vamos lá, o que é motivo? Motivos são os pressupostos de fato e de direito que estabelecem a atuação do servidor. O motivo, eu costumo sempre falar o seguinte, é a fundamentação legal daquilo que você está produzindo. O motivo é aquele que vai demonstrar na lei de onde proveio sua competência e com base em que você está realizando aquela atividade. Eu não posso chegar para você, demitir, por exemplo, um servidor sem ter um motivo. Qual seria o motivo? Infringir um dos artigos da Lei 8.112. Ou dos incisos lá do 117, ou lá no 132, né? Vou suspender você. Um dos 117. De novo, não é chato ficar repetindo a mesma coisa. A ideia é que, se você pegar uma lei, por exemplo, você vai ver na lei lá, ó, de acordo com o estabelecido no artigo tal, blá, 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 o presidente firma tal lei, o prefeito firma tal lei, atendendo aos postos na lei e tal. A ideia de motivo é você definir com base em quê? Fundamentação legal. Não confunda com a motivação. A motivação é a exposição dos fatos. Eu costumo dizer que é o blá, blá, blá por trás do motivo. Porque uma coisa é você chegar e falar, o presidente da República, na atribuição estabelecida no artigo tal da lei tal. Isso é motivo. O presidente da República, está escrito na lei, tá? O presidente da República, ao acordar e perceber que o Brasil precisava de uma mudança muito grande em relação à sua economia, determinou usufruir do seu direito estabelecido na lei número tal, percebeu? Blá, 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 blá. Imagina uma lei que falasse, o presidente da República um dia estava conversando com o ministro. Nessa conversa, porra, eu não vou ficar expondo os fatos, eu não tenho por que ficar blá, blá, blá contando historinha. Eu tenho que definir apenas o motivo, com base em que eu tomei aquela atitude. Dá para perceber a diferença? Então, motivo, pressupostos de fato e de direito, como alguns gostam de falar, eu digo apenas fundamentação legal para facilitar a vida. Motivação, blá, 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 historinha, continho de fadas. Fechou? Entenda o seguinte. O motivo, ele sempre estará lá, mas nem sempre ele precisará ser exposto a todos. Nem sempre eu vou precisar expor. Como eu te falei, às vezes pode ser que o ato seja produzido, mas não tem obrigação nenhuma de expor essa situação. Vou te dar um exemplo clássico, que é o cargo comissionado, detentor de um cargo comissionado, ou até mesmo aquele que foi levado a uma função de confiança. Tu lembra? Livre nomeação e livre exoneração. Se é livre, eu preciso dar um motivo para tal? Não. Nem para nomear, nem para exonerar. Então eu não preciso ficar falando, eu estou exonerando com base em nada. Manda pro cacete. O servidor que já é detentor de cargo que vai para uma função de confiança. Livre designação e livre dispensa. Se é livre, eu preciso dizer o porquê que eu dispensei, porquê que eu designei? Não. Então é simples, cara. Então tem certos casos que eu não preciso expor. Mas olha só, existem duas coisas para você lembrar. Primeiro, existem casos que eu preciso. Então, o motivo será obrigatório em duas situações. Toda vez que você tiver um ato administrativo de caráter punitivo, até porque, vamos pensar, né? Contraditória e ampla defesa, que você viu lá nos princípios. Como que eu vou te propor contraditória e ampla defesa se você, em momento nenhum, sabe o que aconteceu, o que foi imputado contra você, percebe? Então, contraditória e ampla defesa só pode acontecer se você souber o que foi dito sobre você. Então, se o caráter é punitivo, se eu vou punir você, eu preciso expor um motivo, eu preciso demonstrar o artigo no qual você se enquadrou para que você possa ter defesa, beleza? Ao passo que atos que gerem ônus à administração, que onerem a administração pública, uma licitação, uma compra de um material, a contratação de um servidor, a autorização para a criação de vagas, isso tudo vai gerar ônus, vai aumentar o gasto. Então, para isso, eu preciso antes estabelecer qual é, né, a motivação, o motivo para realizar aquilo ali. Beleza? Cuidado que eu usei a palavra motivação agora, mas não na característica de motivação de blá blá blá, mas na motivação de ser um motivo para fazer aquilo. Então, existem dois atos que eu tenho obrigação de dar um motivo. Caráter punitivo e onerosos à administração pública, beleza? Para fechar, beleza, eu não preciso motivar a exoneração de um servidor, mas se eu resolvo fazer, aí você fica preso ao motivo que você deu. Se esse motivo for verdadeiro, o ato é válido. Se esse motivo for falso, o ato é nulo. Essa é a chamada teoria dos motivos determinantes. Ela surgiu para determinar o seguinte:
Todo ato precisa ser motivado? Não. Eu preciso expor o motivo em todos os atos? Não. Só tem 2 que eu preciso. Mas e se eu optar por fazê-lo? Se eu optar por expor o motivo? Beleza, a opção é tua. Só que você fica preso àquele motivo, à existência, à veracidade daquele motivo. Se o motivo não for real, o ato é nulo de plena existência. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso legal. Imagina que o seu esposo, caso você esteja ouvindo mulher, ou você, homem canalha que adora fazer isso, chega para tua mulher e fala assim: amor, essa noite eu vou visitar a mamãe porque mamãe está doente. Muito doente, eu vou passar a noite com ela, amanhã eu volto para casa, tá? Aí você vai. Só que na verdade você não foi visitar a mamãe que estava doente, você foi jogar futebol com os amigos, pôr um churrasquinho, mas você tem medo de falar isso para tua mulher porque você sabe que ela vai te bater e vai te proibir, né? Então você simplesmente chega e fala: amor, tô indo, tal, cuidar de mamãe, amanhã eu tô de volta, e tu vai pra churrascada com os amigos. Você sabe que mulher possui um 38º sentido, que é aquele que detecta toda a merda que a gente faz, né? E a mulher simplesmente dá 9h30, 10 horas da noite, ela pensa: vou dar uma ligada pra minha sogra, porque nada melhor que ligar pra sogra às 10 horas da noite, né? Que ela deve estar dormindo já, vou saber como a sogrinha está. Sua mulher liga e fala: olá, tudo bem? Sou eu. Como você está? Eu tô ótima. Pô, mas seu filho disse que ia cuidar da senhora, que estava muito doente. Não, meu filho nem apareceu aqui hoje. Aliás, eu não falo com meu filho há uns 3 meses. Aquele desgraçado nem me liga. Você sabe que isso vai dar em merda no futuro, né? Porque você acabou de mentir pra tua mulher, você deu um motivo pra tua mulher, e a tua mulher descobriu que aquele motivo é inválido, é irreal. Não era mais fácil você ser sincero, vai ficar dando motivo? Falar: amor, vou jogar futebol com os amigos, vou pro churrasco, depois eu volto. Volta bêbado, vomita em cima dela, mas pelo menos você evita um problema. Então, precisava dar um motivo falso, né? Precisava mentir? Não, mas você resolveu dar um motivo. Deu, não é verdadeiro, vai dar zica. Essa é a teoria dos motivos determinantes. Exonerou, resolveu dar o motivo da exoneração, descobre-se que o motivo é falso, exoneração é inválida, o cara vai voltar. Então, se não precisa, não faz. É a melhor coisa que você pode fazer, beleza? Matamos elementos, próximo vídeo a gente fala sobre atributos dos atos, belezinha? Então um abraço, até daqui a pouco.